Estamos mais uma vez com o nosso programa Mensageiros da Esperança, com o quadro A Resposta que o Povo Quer Ouvir. Então nós queremos nesse programa responder, nós já viemos no início, no programa anterior, falamos dos evangelhos, e hoje eu queria falar um pouquinho mais do evangelho de Mateus, pedindo que realmente esta graça, que São Mateus interceda por nós e possamos compreender um pouco mais da sua mensagem. Por isso, peçamos essa graça invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo esteja presente em nós, em nossos corações, em nossos ouvidos, que ele nos inspire e nos dê a palavra certa para que possamos anunciar essa boa nova de Jesus Cristo através da vida desse grande evangelista Mateus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A origem de Mateus, quem foi Mateus? Então Mateus foi um pescador, e mais tarde ele tornou-se o cobrador de imposto, o publicano. Ele deixa tudo isso, todo esse seu ofício, para seguir Jesus Cristo. Quando Jesus passa por ele, vem e segue-me. Então abandona tudo no seu posto e começa a seguir Jesus Cristo. Então Mateus é o cobrador de imposto, chamado também, nós conhecemos como publicano. Ele era odiado pelos judeus porque cobrava os impostos do povo. Não porque os judeus não gostassem de pagar, não gostam de pagar imposto. Não é isso. Mas porque o imposto que Mateus cobrava deles, muitas vezes injusto, servia para o próprio povo, para os romanos que oprimia. Beneficiava os romanos, não o povo. Não vinham os benefícios para o povo. Então, os impostos que Mateus cobrava estavam, podemos dizer, beneficiando, patrocinando, muitas vezes, a própria opressão do povo judeu com os romanos. Então, o povo não gostava muito de Mateus, por este motivo. Mas mais tarde eles começam a entender um pouquinho quando ele começa a seguir Jesus Cristo. E o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico em sua primeira versão, no seu primeiro momento. E mais tarde, nos anos 50, E mais tarde ele é reescrito nos anos 80. Mas por que duas datas para o Evangelho de Mateus? A primeira data, quando foi escrito, logo no início, essa versão, que é escrita em aramaico, ela se perdeu devido às perseguições que houve muitas delas, e acabou sendo extraviada essa versão. E eles reeditam, podemos assim dizer, hoje, usando esse vocabulário, eles reeditam a versão em grego, a que nós temos hoje, nos anos 80. Por isso nós vamos encontrar alguns teólogos que afirmam que o Evangelho de Mateus foi escrito nos anos 80. E também nós encontramos alguns testemunhos lá nos primeiros séculos, se não me engano, Pápias, dos primeiros padres, ele afirma que o Evangelho de Mateus também foi escrito, a primeira versão, nos anos 50. Então, a versão que nós temos hoje é os 80. Se alguém falar, foi nos 50 ou 80, está certo. Houve esse grande momento da escrita devido às perseguições. Ele buscava, qual a mensagem que ele queria mostrar? Ele buscava anunciar esse evangelho para o povo, para indicar quem é Jesus Cristo. Quem era o Messias, melhor. Quem era o Messias? De onde veio esse Messias? Como é um evangelho de Mateus, é um evangelho catequético, então ele busca mostrar para o povo judeu, aquele povo judeu convertido ao cristianismo, provar
que Jesus Cristo é da linhagem de Israel, da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Por isso ele usa a sua genealogia bem longa, bem mais longa. Ele cita, desde o ano passado, ele coloca até umas mulheres no meio para mostrar que Jesus veio dessa linhagem, veio para os pobres, veio para os simples, veio para os rejeitados, porque nessas mulheres que ele cita, muitas delas não eram bem aceitas na sociedade judaica na época. Então ele vem mostrando para o judeu que esse é o Cristo, Jesus é o Messias. Então leiam logo no capítulo 1 do Evangelho de Mateus a genealogia. Comparando a genealogia de Mateus com a genealogia de Lucas, nós vamos ver que a de Lucas é bem simples e bem enxuta. Porque Lucas, não vamos comentar sobre o Evangelho, mas Lucas ele não teve essa preocupação. Ele tem uma outra preocupação, que ele já anuncia o seu evangelho, escreve o seu evangelho para o povo pagão, para o povo gentil. Então Mateus tem esse ponto do seu evangelho, é um evangelho mais catequético. Ele fala mais de Jesus criança. Se encontrarmos, olharmos no evangelho, nós vamos ver que ele vai falar um pouquinho da infância mais de Jesus. Enquanto Lucas fala de Nossa Senhora. É um evangelho mais mariológico, fala mais de Maria, da infância, do sim de Nossa Senhora, do anúncio de Nossa Senhora. Então tem essa diferença, esses detalhes. Aí nós encontramos também de Mateus, como esse evangelho foi se propagando até onde chegou, Então, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Mateus foi para a Arábia e Pérsia, onde sofreu grandes perseguições por parte de sacerdotes da época. E dizem que chegaram a arrancar os olhos de Mateus nessa região, mas milagrosamente Deus o curou. E logo após essa cura, ele sai e ele vai para as regiões mais tarde, para a Etiópia. Também não deixou ter perseguições. Mas Mateus, quando ele estava na Arábia, ali, e na Pérsia, ele sofreu muita perseguição, porque não queriam acolher o Evangelho. E nós hoje falamos assim, olha, como é difícil evangelizar, como é difícil falar de Jesus Cristo. Imaginemos nessa época, caminhadas longas, falando, levando Jesus Cristo a pessoas que não queriam, não aceitavam, e eram muitas vezes violentos, radicais. E hoje nós temos uma facilidade um pouco maior de anunciar, de falar de Jesus Cristo, e nós não falamos. Então Mateus passou por essa perseguição, de lá ele foge, podemos assim dizer, para a Etiópia, e lá ele também teve suas perseguições. Teve seus momentos difíceis, tentaram também, mais uma vez, matá-los, prenderam Mateus. E dizem, há uma tradição que, não me lembro o nome do rei, o filho do rei ficou doente, chegou a falecer e Mateus o ressuscitou. E a partir daí, o povo começaram a ver ele de bons olhos, o cristianismo, a igreja começou a crescer, porque viu o que Mateus pregava em obra, na prática. O amor de Deus pelas pessoas, a ressurreição, a vida nova que Jesus Cristo vem trazer para cada um de nós. Porém, Mateus não morre, segundo a tradição, que não morre no martírio, mas morre por morte natural. Então essa é a pequena história de Mateus, E nós celebramos o dia de São Mateus em setembro. Então, dia 21 de setembro, a gente celebra a morte de São Mateus, o dia de São Mateus, o dia que ele encontrou mais uma vez com Cristo na glória. E ele morreu, podemos dizer assim, ele morreu nos anos 70. Então pensamos que São Mateus olhe por nós.
e que possamos entender. Se Mateus escreveu, inspirado pelo Espírito, pela sua vivência com Jesus Cristo, para mostrar que Jesus é o Messias, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que possamos com Ele também anunciar com a nossa vida, com o nosso falar, no nosso agir, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Messias, o ungido do Pai. Que todos tenham uma ótima noite e que Deus te abençoe, te guarde e proteja hoje e sempre. E que São Mateus interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, no qual nós iremos falar de São Marcos.